Num país tão desigual como é o Brasil, qualquer governante que assume um cargo promete diminuir essa desigualdade. Mas, na prática, o Renato vai trazer para a gente uma pesquisa que mostra que, infelizmente, essa desigualdade tem aumentado e aumentado em especial para os mais pobres. Número de favelas, número também de gente passando fome. Eu não sei se o Renato está com a gente, só saiu a imagem aí. Vou dar bom dia para o Renato, se ele estiver com a gente, só dá bom dia. Fala, Renato, bom dia, rapaz. Tudo bem, Barão, tudo bem, Carla, bom dia. Bom dia, Renato. Está com a gente, sim. Vamos lá, Renato, fala sobre essa pesquisa mostrando que, infelizmente, está vendo a desigualdade aumentar, o número de pobres e também de favelas, né, Renato? A pior notícia, Barão, é que os dados são ainda piores do que esses que foram apontados agora pelas estimativas do censo do IBGE. Esses dados foram calculados em 2019, né? Foi uma estimativa feita em 2019, portanto, antes da pandemia do coronavírus, que acentuou essas desigualdades sobre a realidade de favelas no Brasil. Imagine que antes, há 10 anos atrás, nós tínhamos aí pouco mais de 10 milhões de moradores de favela, chegamos a 13 milhões de moradores de favela em 2014, e hoje beiramos os 20 milhões, o que faz com que esse país chamado favela se torne o quarto maior estado do país em tamanho da população, né? Se os estados brasileiros, se as favelas brasileiras formassem um estado da federação, seria o quarto maior estado do país, maior do que o estado da Bahia. Eu acho interessante quando o pessoal ainda chama essas pessoas de invisíveis, né? Olha o volume, olha a quantidade de gente que está nessa situação. Renato, sabe que eu queria pedir a sua ajuda para fazer uma definição a respeito de insegurança alimentar? Como é que a gente pode definir isso? E dessas pessoas, e muitas vezes se fala, não, mas olha lá, não tem ninguém, a gente costuma associar, né, essa coisa da insegurança alimentar, da fome, aqueles retratos muito antigos que a gente via, né, na televisão, de países africanos, da Etiópia, de ver aquelas crianças esquálidas, né, com os ossos aparecendo, e não é isso que a gente vê por aqui. Então tem gente que diz, então não existe essa coisa de fome, talvez seja um exagero. Não é exagero não, né, Renato? Infelizmente, não é nem um pouco exagero, Carla. A gente tem uma situação como há muito tempo não se via aqui no Brasil relacionada à insegurança. Relacionada à insegurança alimentar. A gente consegue classificar em alguns níveis a insegurança alimentar, né? Existe a insegurança alimentar leve, que tem mais a ver com a perspectiva, né? Ou seja, eu não sei se eu terei condições de comer tudo que seria necessário hoje. Nós temos a insegurança alimentar moderada, que quando efetivamente falta alguma coisa para que essa pessoa consiga se alimentar. Se a gente vai para outro extremo, a insegurança alimentar estrito sensu é aquela onde efetivamente faltou alguma refeição, que a pessoa deixou de comer por não ter condições de comer, é o nível extremo do passar fome. Vamos entender o que é para uma mãe de família não ter certeza que terá condições de alimentar o seu filho. O que é um pai de família sair para trabalhar sabendo que se ele não conseguir aquele bico que ele correu atrás, o seu filho, a sua esposa, ele mesmo não terão condições de dormir com a barriga cheia. Insegurança alimentar é isso. Segurança alimentar faz com que as pessoas passem a se contentar com qualquer coisa. A insegurança alimentar tira a perspectiva de futuro na medida em que, ao faltar alimento e até essa insegurança emocional, as crianças não conseguem aprender da forma que as crianças que têm essas condições conseguem aprender. Em outras palavras, se é verdade que não existe futuro sem uma educação de qualidade, também é verdade que existe um passo anterior a isso. Não dá para imaginar um futuro melhor sem com que
os jovens, as crianças, as famílias brasileiras de hoje tenham, no mínimo, a segurança que terão condições de se alimentar da forma adequada. Ô, Renato, a gente está acompanhando essas pesquisas, né, no momento que o Brasil está passando por uma situação talvez das mais complicadas, nesse meio pós-pandemia, né, com uma dificuldade, com a inflação batendo a casa dos dois dígitos e tudo mais. Agora, especificamente, com relação a essas pessoas que estão agora ocupando esses lugares na favela, né, eram pessoas que estavam numa classe média, eram pessoas que não conseguiram ter grana para pagar um aluguel, tiveram que vender eventualmente seu imóvel. Eu queria que você contasse um pouco qual é esse público, né, que começou aí a migrar para, enfim, morar numa situação que imagino que ninguém queira morar, que é numa favela. Olha, Barão, existe de tudo um pouco, tá? Favelas começaram a ser formadas no início do século passado, através da migração de nordestinos, em especial de nordestinos, mas não só, para as regiões sul e sudeste. Hoje as favelas são espalhadas no Brasil inteiro, inclusive são nas regiões do norte e nordeste que elas proporcionalmente fazem parte da maior parcela das capitais, né? Então nós temos aí Belém, Manaus, cidades onde metade das casas são consideradas favelas, que é o conceito que o IBGE usa para aglomerados subnormais, que são territórios com baixo saneamento básico, frutos de ocupação. As pessoas que hoje estão indo para as favelas são pessoas que não tiveram condições de manter o aluguel nas residências onde moravam, que já eram da periferia das grandes cidades. São pessoas que muitas vezes perderam seu emprego, como trabalhadores autônomos, não tiveram condições de manter a sua moradia. São também pessoas que tiveram que voltar, que tinham saído da favela e passaram a ter que voltar para a favela, para voltar a conviver com aquela sua família nuclear, porque aquela melhora de qualidade de vida que ele viu alguns anos atrás, ele também viu agora se perder. Na prática, nós estamos falando de brasileiros, como nós. Nós estamos falando de pessoas que trabalham muitas vezes como trabalhadores autônomos, trabalham na construção civil, são os entregadores, são aquelas enfermeiras ou auxiliares de enfermagem que estão salvando vidas durante a pandemia, são os profissionais de segurança, são aqueles brasileiros que, de fato, durante a pandemia, foram os responsáveis por não deixar o nosso país parar. E sabe que para esses migrantes, né, que o Renato citou agora no começo dessa resposta, para muitos deles, estar nessas habitações, nessas condições, representa uma melhora de vida, né, Renato? Você vê o tamanho do nosso Brasil e das desigualdades. Vou colocar uma música aqui, só um trecho da música do Renato da Rocinha, que traduz um pouco disso. Está fazendo bastante sucesso agora. O meu castelo tem um quarto só e amianto pra cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta e mora lá o passarinho verde da esperança. Eu fico emocionada quando eu ouço isso, porque para muitas pessoas estar nesses ambientes é uma conquista também. Você vê o tamanho desse Brasil, né? É de emocionar. Carla, super importante o que você está fazendo, e essa música também me fez lembrar quando em 2015, a convite do Celso Ataíde, fundador da Central Única das Favelas, eu tive na sede da ONU falando sobre o livro que nós escrevemos, que chama Um País Chamado Favela, e que naquele momento falar sobre o país chamado favela era falar de um Brasil que de alguma forma, uma parte do Brasil que de alguma forma crescia. De uma forma, tinham pessoas empreendendo, tinham pessoas mostrando não a carência, mas a potência do território das favelas, né? Hoje se passaram aí 7 anos e o que nós, na prática, estamos vendo é uma volta da miséria, uma volta da pobreza,
uma volta ao mapa da fome. São notícias que com certeza nenhum de nós gostaríamos de estar dando aqui no ar. E quando a Carlinha falou no começo dos invisíveis, né? Para deixar muito claro, não foi a Carla que falou isso, não fui eu, não foi o Renato, né? A gente ouviu isso de ministro que, convenhamos, deveria há muito tempo saber que essa é uma realidade triste do Brasil que só vem aumentando. Renato, um grande abraço. Eu tento, Barão, me comportar, desculpa, mas vocês me provocam nessa situação, né? Nós estamos, quem falou dos mais de 30 milhões de invisíveis foi o ministro da Economia, o mesmo que lucrou muito com a subida do dólar através das offshores que ele tinha em paraísos fiscais. Não é provocação, Renato, é a pura realidade triste que, infelizmente, muita gente parece que não quer ver. Grande abraço, Renato, até semana que vem. Um abraço, Barão, um beijão, Carla, um abraço a todos os ouvintes da Band News FM. Espero que com notícias melhores no nosso próximo encontro. Até mais. Com certeza.